Geração Z cria alicerce para a criptoeconomia. Eu estava lendo uma matéria no site Criptofácil e essa matéria me ajudou a refletir sobre várias coisas aqui relacionadas ao setor de criptomoedas. Eu vou ler a matéria com vocês, fazendo comentários, explicando um pouco o que eu penso a respeito dessa coisa de gerações e de como essas gerações se comportam em relação às mudanças do mundo, incluindo as mudanças econômico-financeiras, como é o caso do setor de criptomoedas que surgiu nos últimos anos. Pois bem, a matéria começa da seguinte forma: geração Z, 1 em cada 4 indivíduos investe em cripto e 1 em cada 10 indivíduos investem em NFTs. Revela uma pesquisa da Visa, sem a Visa, essa bandeira de cartões de crédito, que fez uma pesquisa para entender melhor o perfil dessa geração Z quando o assunto é investimento, pagamento, essas coisas. Pois bem, aí a matéria, depois do título, ela começa da seguinte forma. Uma pesquisa da empresa de pagamentos Visa revelou que a geração Z, nascidos a partir da década de 90, está bastante atenta às criptomoedas. Conforme revelou o estudo intitulado A Geração Z e suas principais tendências de consumo, entre as pessoas investidoras desta geração de nativos digitais, uma em cada 4 investe em criptomoedas, o que equivale a 25% dos investidores entrevistados. Pois bem, de todas as pessoas que foram entrevistadas, pessoas essas que são investidores já, 25% delas dizem que investe em ativos digitais. Além disso, o levantamento mostrou que 1 a cada 10 investidores tem tokens não fungíveis, os tokens NFTs. Pois bem, nós estamos falando de 10% aqui. Então, 10% dessas pessoas entrevistadas que são investidores têm tokens NFTs. Isso na geração Z, está bem? E aí a matéria continua. O levantamento da Visa abrange a América Latina e o Caribe. O objetivo do documento é oferecer insights de como satisfazer as expectativas da geração Z e traçar um perfil de suas preferências, hábitos e comportamentos de consumo a partir de tendências globais. Ou seja, as entrevistas foram feitas na América Latina e no Caribe e elas querem ver essas tendências e esse perfil porque a Visa pensa em lançar produtos ou trabalhar ali num contexto que agrade, que incentive mais essas pessoas a consumirem mais, a utilizarem mais os produtos e serviços que a Visa lança. E aí a matéria continua. Geração Z e cripto. Conforme destaca a Visa, a geração Z é composta por consumidores que cresceram em meio a avanços constantes na tecnologia. Pois bem, se essas pessoas nasceram ali a partir da segunda metade da década de 1990, essas pessoas já nasceram tendo a internet uma disseminação pelo mundo e constantemente tendo avanços tecnológicos correlatos a essa nova tecnologia que surgia ali nos anos 90, que era a internet. E aí a matéria ainda fala, essa geração constitui 26% da população global e quase 99% dos indivíduos da geração Z são proprietários de um smartphone ou têm acesso a um. Pois bem, quando fala em 26%,
da população global, a gente está falando de quase 1/3 da população global, que hoje já está na casa dos 8 bilhões de pessoas. Então nós estamos falando de uma quantidade de gente muito grande. E falando também que essa geração, 99% dela, ou tem um smartphone, ou seja, ou já trabalha com a internet ali na palma da mão, ou pelo menos tem acesso a um smartphone muito facilmente. Ou seja, é uma geração totalmente conectada. É uma geração que está em contato direto com a tecnologia da internet e com as possibilidades que a internet oferece. E aí a matéria segue. Apesar de estarem abertos às criptomoedas e aos NFTs, a geração Z ainda perde para os milênios, pessoas que nasceram entre 1981 a 1995, quando o assunto é compra desses ativos. De acordo com o relatório, 13% dos entrevistados da geração Z já compraram cripto ou NFT, enquanto para os milênios esse percentual sobe para 28%. Esses números aqui, num primeiro momento, surpreende. Fala assim, mas como é que pessoas que nasceram antes, pessoas mais velhas, estão comprando mais criptomoedas e NFTs do que as pessoas mais jovens? Só que aí a gente precisa entender o seguinte: essas pessoas um pouco mais velhas são pessoas que já têm uma carreira profissional, já têm um status, né? Já têm uma condição social muito provavelmente mais tranquila que a geração Z, a geração que nasceu a partir da criação da internet. Então, se uma geração tem uma situação financeira um pouco mais tranquila, ela pode optar mais por investir. E ela pode optar mais por investir até em ativos de mais risco, como é o caso das criptomoedas e dos NFTs. Então não é que a geração millennial acabe gostando mais de criptomoedas e de NFTs que essa geração Z. O fato é que a geração anterior, essa geração dos milênios, é uma geração que já tem mais condições de comprar criptomoedas. Fazendo um exemplo bem fácil aqui. De repente, uma pessoa que é da geração Z sonha em ter um carro esportivo, luxuoso, importado. Ela sonha, ela quer muito ter, mas ela ainda não está em condições de ter. De repente, uma geração anterior, no caso a geração milênio, ela quer ter um carro luxuoso, um carro esportivo, ela nem sonha tanto, nem é tanto o principal objetivo dela, mas ela gostaria sim de ter. Ela vai lá e compra. Por quê? Porque ela já está em condições financeiras de fazê-lo. Então estou dando esse exemplo para que fique bem claro que a geração Z pode até ter mais interesse em comprar criptomoedas, e muito provavelmente tem, que a geração dos milênios. Mas a geração Z ainda não tem a condição social, o dinheiro sobrando para fazer isso. E aí a gente segue aqui com a matéria. Sobre os hábitos de pagamento da geração Z, o levantamento constatou que os indivíduos dessa geração se sentem à vontade usando tecnologia para transações financeiras, inclusive os apps de pagamento móvel e ativos digitais, por exemplo. É aquilo que eu falei, essa geração é uma geração que já nasceu com a internet existindo, com a internet se disseminando pelo mundo e com todas as tecnologias que envolvia a tecnologia maior aí da internet avançando.
avançando muito rapidamente. Então, para essa geração, lidar com tecnologia, fazer pagamentos por meio do smartphone, fazer pagamentos por meio da internet, é algo muito comum, é algo muito normal. Não existe por parte dessa geração, em sua maioria, claro, sempre existem as exceções em qualquer regra, mas não existe por parte dessa geração um questionamento. Por que eu vou pagar usando o smartphone? Por que eu vou pagar usando o notebook? Não. Essa geração lida muito bem com isso e não vê problema nenhum em efetuar pagamentos utilizando a internet. E a matéria continua aqui. Essa geração mostrou interesse em soluções BNPL, sigla em inglês para compre agora e pague depois, e pagamentos em criptomoedas, indicando que está aberta a adotar opções alternativas de pagamento. Ou seja, não só essa geração Z já consegue pagar tudo que precisar por meio da internet, por meio de um smartphone, como também essa geração está totalmente aberta a pagar de outras formas que surgirem, utilizando muito provavelmente criptomoedas, tokens. Quer dizer, para essa geração, ela não vê problema algum nesse avanço tecnológico. Ela acha isso tudo algo natural. E é com essa naturalidade que essa geração vem criando o que eu falei no título desse vídeo, um alicerce para a criptoeconomia. Um alicerce para que isso deixe de ser uma coisa nichada, uma coisa que só entusiastas de criptomoedas optem por pagar utilizando criptomoedas, para, aos poucos, se tornar um meio de pagamento mais abrangente e, quem sabe até, num futuro breve, um meio de pagamento feito pelas massas mesmo. E aí continua aqui a matéria, fazendo até ainda um comparativo com os milênios, geração Z com os milênios. Como dito, os indivíduos da geração Z estão abertos aos ativos digitais como forma de investimento. De acordo com o levantamento, 59% dos pesquisados desta geração acreditam que poderiam ficar ricos investindo em criptomoedas. Além disso, 56% dos adultos da geração Z dizem que estão incluindo criptomoedas ou NFTs em sua estratégia de aposentadoria. Isso me chamou a atenção, porque mais da metade desses entrevistados da geração Z diz que é possível ficar rico com os investimentos em criptomoedas. Ou seja, para esse perfil de investidor, ficar rico é algo relativamente fácil, já que mais da metade acredita que é possível ficar rico investindo em criptomoedas. E nisso daí eu faço uma ressalva, porque nós que investimos aqui com mais critérios, com análise, nós sabemos que é possível sim ficar rico investindo em criptomoedas. Mas, embora seja possível, embora seja até simples investir em criptomoedas e, quem sabe, ficar rico, não é fácil. Então as pessoas confundem muito essa coisa da simplicidade com a facilidade. Eu digo que investir em criptomoedas e até ficar rico com criptomoedas é simples. Afinal, eu aperto um botão de compra, eu aperto um botão de venda, quando o ativo ali subiu tantos por cento, eu já vendo, já realizo o meu lucro. Existem maneiras muito simples de você fazer todo esse processo. Agora, quem disse que é fácil você comprar no momento ideal e você vender no momento ideal e você realizar lucro e você fazer isso com consistência, porque você pode até fazer de uma vez, duas, de forma aleatória, né? Até com um pouco de sorte,
Mas você ter consistência, você saber esses momentos de fazer isso e de forma consistência, que é o que vai realmente gerar riqueza para você, isso daí é simples, mas não é fácil. Então as pessoas confundem isso, né? E aí eu vou aqui ainda seguindo com a matéria. A geração Z está revolucionando o mundo financeiro ao abraçar novas classes de ativo, entre elas as criptomoedas, destaca o relatório. Lembrando que esse relatório é feito pela Visa, uma empresa de meios de pagamento, né? Então, uma bandeira aí de cartão de crédito. Contudo, mais uma vez, a geração Z perde para os milênios no que diz respeito aos investimentos em ativos digitais, pois 23% da geração Z tem investimento em cripto, mas esse percentual é de 38% para os milênios. Da mesma forma, enquanto 10% da geração Z tem NFTs, entre os milênios são 15%. Isso já expliquei aqui no começo do vídeo. Por mais que a geração Z ela se interesse já muito mais por criptomoedas, por NFTs, por pagar utilizando criptomoedas, mas muito provavelmente essa geração Z, que é uma geração que está na faixa ali dos 20 e poucos anos, mas tem gente aí até de 13 anos de idade que pertence ainda a essa geração Z, essa geração ainda não tem dinheiro suficiente para gastar com investimentos e muito mais com investimentos de risco, de alto risco. Então é uma geração que ainda está se preparando para investir como gostaria, né? E tudo isso me faz refletir o que deve vir depois. Porque, como eu disse aqui, se essa geração está servindo de alicerce para a criptoeconomia, a gente tem que pensar que muito em breve já vai estar em idade de investir a geração alfa, né? Que são as pessoas que nasceram ali a partir de 2010. Ou seja, essa geração hoje está com 12 anos de idade, indo para os 13 anos de idade, mas daqui a alguns anos, essa geração também já vai poder investir. E essa geração, muito provavelmente, vai estar ainda mais interessada em criptomoedas, em NFTs, em tecnologias correlatas a esse sistema de criptografia, né? A criptoeconomia, do que a geração Z e muito mais do que a geração milênio. Então, o que deve ser daqui para frente com essas novas gerações surgindo, com pessoas que quando nasceram já existia o Bitcoin, né? O Bitcoin foi criado ali em 2009, então quando eu falo da geração alfa, nascendo ali a partir de 2010, ela já nasce depois da criação do Bitcoin. Ela já cresce escutando pessoas falarem sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, ela já cresce enxergando a utilização desse sistema financeiro criptográfico, né? Então, para ela, já não tem mais por que questionar absolutamente nada a respeito disso. Por quê? Porque ela já nasceu e cresceu vendo isso existir. É diferente das outras gerações que, por mais que elas sejam ainda pessoas jovens, né? Falando aqui da geração Z, por mais que sejam pessoas jovens, mas ainda tem um questionamento. Será que a tecnologia vai realmente vingar? Será que essa coisa de criptomoeda não é uma modinha passageira? Essa coisa de NFT? Será que metaverso vai dar certo? Daqui a alguns anos, esses questionamentos não existirão mais. E essas pessoas, esses jovens da geração alfa, estarão totalmente abertos a investir realmente em criptomoedas, talvez até sem levar em conta investimentos do mercado tradicional. Porque hoje a gente sempre escuta falar da diversificação da cesta, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, e isso realmente é muito importante, mas hoje qualquer investidor, ele ainda fica com o pé
na criptoeconomia e com o pé na economia tradicional. Ainda existe sim essa divisão. Ah, Fábio, mas eu não sou assim, eu já tô tudo em criptomoeda. Tudo bem, existem pessoas e pessoas, mas de uma forma geral, fazendo uma análise mais geral, todo mundo está ali investindo em diferentes coisas. Essa geração alfa, talvez, dependendo de como se comporte aí o mercado cripto, né, daqui para frente, então essa geração já vai chegar e vai falar, não, eu vou investir tudo que eu posso em criptomoedas, eu vou diversificar as criptomoedas, eu vou diversificar os NFTs, eu vou diversificar se eu invisto no metaverso ou não, mas já não vai mais nem passar na cabeça desses jovens investir em bolsa de valores, por exemplo, ou investir em outros meios de investimento aí, que para pessoas com bem mais idade ainda é algo comum e ainda é algo pertinente. Então, essa matéria faz com que a gente reflita sobre tudo isso, reflita sobre o quanto essas gerações vão se preparando, abrindo a mente para a criptoeconomia e o quanto a gente deve ver essas novas gerações nos próximos anos estarem totalmente inseridas na criptoeconomia, totalmente acreditando na criptoeconomia do começo ao fim, sem questionamentos, sem hiatos, sem parar para pensar, mas será que eu não estou fazendo nenhuma loucura? Não, loucura por quê? Se o mercado já está bem mais consolidado quando esses jovens chegarem numa idade de serem investidores também, como eu e como você que me ouve agora. Pois bem, o meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. O que você acha dessa geração Z? O que você acha da geração milênio? O que você acha da geração alfa em relação às criptomoedas? Você acha que realmente essas novas gerações estarão com a mente totalmente aberta à criptoeconomia ou lá na frente ainda pode haver algum tipo de resistência? Deixe a sua opinião abaixo desse vídeo. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.